Olá, meu nome é Raquel Salge, eu sou aluna do curso de Licenciatura em Matemática pelo IFTM. E por meio da disciplina Informática Aplicada ao Ensino da Matemática, eu vou ensinar a vocês hoje a construção de uma figura no software GeoGebra. Então, essa figura vai consistir na construção de círculos concêntricos. E a partir dessa construção, vamos trabalhar e reforçar os conceitos sobre circunferência, perímetro, área, equação reduzida da circunferência. Então, inicialmente, eu vou compartilhar com vocês qual será a nossa construção. Então, essa será a nossa figura. Então, nós teremos círculos, vários círculos concêntricos, e controles deslizantes vão ser criados também para que possamos parametrizar o meu raio e o meu número de círculos que eu quero construir. Então, eu tenho o controle deslizante raio e o controle deslizante N, que é o número de círculos limite que eu quero construir. Nesse caso, eu escolhi 7 círculos. Então, eu posso ter a construção de 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 7 círculos. Porque 7 foi o número que eu escolhi. Mas o N ele pode variar até quantos círculos vocês desejarem. E o meu raio, da mesma forma. Qual será o raio da distância entre uma e outra? Então, eu coloquei de meio, que ele vai variar de meio em meio. 1 e meio. Então, assim, cada circunferência também irá variar simultaneamente. Então, o raio entre elas variará de meio em meio. Então, agora vamos lá, vamos construir a figura desde o início, passo a passo. Então, eu vou compartilhar agora uma janela do software, né, em branco, que nós vamos agora iniciar a nossa construção. Então, eu já deixei aqui alguns textos, mas é só para auxiliar no andamento dessa construção, que são textos para relembrarmos sobre fórmulas e sobre as entradas também dos comandos no GeoGebra. Isso só para facilitar o acompanhamento de vocês na construção dessa figura. Então, inicialmente, nós vamos construir um ponto A. O que será esse ponto A? Será o centro da minha circunferência. Então, eu venho em ponto e clico em algum lugar da malha para eu criar o meu ponto. Eu vou escolher aqui. Meu ponto A está criado. Do ESC. Vou criar agora meus controles deslizantes. Então, controle deslizante. Clico na malha. Criar o meu primeiro controle deslizante, que vai ser para o raio. Então, eu vou denominar ele de R. E vou estipular o limite de 0 a 5. E o meu incremento, que será a distância entre um e outro, será de meio. Ok. Vou criar meu segundo controle deslizante, que é para o número de círculos que eu desejo construir. Clico na malha. Meu segundo controle deslizante será denominado, vou colocar de N. Então, quais vão ser os meus limites? Vai ser de 1, eu defini que eu quero 7 círculos. Qual vai ser meu incremento? De 1. Ok, então, criado meus controles deslizantes e o meu ponto, agora eu vou criar o meu círculo. Então, para criar o meu círculo, eu vou utilizar o seguinte comando. Então, eu venho aqui na entrada. Vou digitar círculo, ele já vai me abrir uma caixinha. Eu vou escolher o primeiro comando, círculo, ponto, raio. Então, qual é o meu ponto? Eu já defini que o ponto é o A. Então, meu ponto é A.
E qual será o meu raio? O meu raio, ele já está definido pelo meu controle deslizante R. Então, o meu raio, ele vai variar. Então, como ele vai variar, o meu raio é R. Aí está construído o meu primeiro círculo. Então, o que nós podemos observar? Que na janela de álgebra foi formada uma equação, que é a equação dessa circunferência aqui. De acordo com essa equação que foi criada, nós podemos fazer a análise da equação reduzida de uma circunferência. O que isso significa? Significa que nessa equação, além das variáveis x e y, nós temos mais 3 parâmetros, que é o a, o b e o c. Né? Pela fórmula, essa é a fórmula da equação reduzida da circunferência. Então, observamos aqui na janela de álgebra que o meu A, ele será 3 e o meu B será 3. Observando o ponto A, eu tenho que o meu ponto A, ele está localizado na abscissa 3 e na ordenada 3. Então, o que isso significa? Que o meu ponto A é a abscissa, que o meu parâmetro A é a abscissa do meu ponto A, ponto central da circunferência, e o B é a minha ordenada do ponto A, também do ponto central da circunferência. E o C? O C, ele vai ser o meu raio ao quadrado. Então, se o meu C é 1, significa que o meu raio é 1. 1 ao quadrado, 1. Agora, vamos brincar um pouquinho com essa circunferência. Se nós pegarmos esse ponto A, vamos mover esse ponto A. Venho aqui em mover. Se eu mover esse ponto A para o segundo quadrante, nós podemos observar que a minha equação ela já vai modificar. Então, ela pode modificar tanto os meus parâmetros A e B, quanto os sinais de cada um. Então, dependendo da localização dessa circunferência, a sua equação ela vai modificar. Então, vamos voltar para o primeiro quadrante. O que nós podemos observar também? Que o meu C não varia. Não varia porque o meu raio, ele também não vai variar. Então, eu tenho uma circunferência de raio 1. Então, esse raio não varia, independente de eu movimentar essa circunferência para o primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante. Eu observo que os meus parâmetros A e B variam de acordo com a localização desse ponto, porém o meu raio não vai variar. Então, vou dar um ESC. Então, o que é uma circunferência? A circunferência, ela é uma linha curva fechada, cujos pontos são equidistantes de um ponto fixo A. O que seria esse A? Como nós já falamos, é o centro da minha circunferência, né? Então, de acordo com a mudança do meu raio, eu vou observar, e nós vamos analisar mais para frente, que o perímetro da minha circunferência também vai variar e a área também, de acordo com a mudança desse raio. Então, o que é o meu raio, né? O meu raio, ele é a distância do meu ponto A, que é o meu ponto central, a qualquer outro ponto localizado nessa circunferência. Se eu buscar aqui segmento e clicar no ponto A e algum outro ponto da minha circunferência, eu vou ter essa distância. Da mesma forma, se eu clicar no ponto A e algum outro ponto da circunferência, eu vou ter uma outra distância. E assim eu posso fazer com vários pontos
da circunferência. Então, o que eu posso observar? Que essa distância entre o ponto central e qualquer outro ponto na minha circunferência, ela vai ser a mesma, que será o meu raio. Então, eu tenho essa distância entre A e B. Eu posso observar aqui na janela de álgebra que meu F é igual a 1. Eu vou ter a distância entre A e C, que é G, meu G é igual a 1. E a distância entre A e D, que será o meu H, também igual a 1. Então, qualquer distância entre o meu ponto central e algum outro ponto localizado na circunferência, a distância será sempre a mesma, que é denominada de raio. Então, vamos voltar à nossa circunferência original. Isso. E vamos agora construir, então, os outros círculos, né? Parametrizados com os controles deslizantes de raio e número de círculos. Então, eu vou colocar no comando de entrada, deixa eu colocar aqui esse texto, ó. Então, vai ser, deixa eu dar um ESC. Então, aqui, meu texto. Então, nós vamos colocar no comando de entrada, nós vamos utilizar essa expressão. Então, eu tenho, vou digitar aqui, sequência, ele já vai me abrir uma janelinha, eu vou escolher aqui, o quinto comando, sequência, expressão, variável, valor inicial, valor final e incremento. Então, qual vai ser a minha expressão? No lugar da minha expressão, eu vou utilizar o comando para a construção do círculo. Então, qual que foi o meu comando do círculo? Então, eu vou escrever círculo. Aí ele vai me abrir novamente a janelinha que foi aberta anteriormente quando nós construímos, né, essa primeira circunferência. Então, eu vou escolher o primeiro. Círculo, ponto e raio. Então, qual que é o meu ponto? Ponto A. Qual que é o meu raio? Parametrizado com controle deslizante, o meu raio é R. E eu preciso de uma variável. Então, eu vou escolher a variável I multiplicada pelo R. Então, eu dou o tab. Qual vai ser a minha variável escolhida? I. Meu valor inicial, 1. Meu valor final, parametrizado com meu controle deslizante N. Então, de acordo com que eu movimentar meu controle, vão sendo construídos os círculos. E o meu incremento, colocar 1. Dou Enter. Então, aqui está a sequência de círculos criadas. Então, deixa eu tirar o texto e vamos observar como é que ficou a nossa construção. Então, eu tenho 2 círculos, de acordo com o meu movimento, meu N, ó, 3 círculos, 4 círculos, até 7. Esse foi o limite estipulado. E o meu raio, como ele está de meio em meio, então eles vão aumentando de meio em meio. Então, a partir dessa construção agora, nós vamos recordar os conceitos de perímetro e área. Então, o que eu tenho? Que o meu perímetro de uma circunferência, ele equivale a 2πr. E a minha área é πr ao quadrado. Então, nós podemos estabelecer uma relação entre o perímetro do primeiro e dos outros 6 círculos. E da área também, à medida que eu movimentar o meu raio. Então, se eu tenho o perímetro da primeira, que é 2πr,
qual o comando que eu posso colocar para que eu possa automaticamente, à medida que forem sendo construídos os meus círculos, eu possa calcular também o perímetro dos 7 círculos. E da mesma forma a área. Pela área do meu primeiro círculo, qual vai ser a área dos meus outros círculos? Então, vamos lá. Então, tem um comando, então nós vamos no comando perímetro. Então, qual vai ser o comprimento dessa minha circunferência? Então, eu tenho o perímetro P, que vai ser igual a 2, que multiplica πr. O meu π, ele é equivalente a valor de 3,14 aproximadamente. E o meu R. Só que eu quero calcular o perímetro de todas as circunferências, não só da primeira. Então, eu vou multiplicar esse R pelo N. Dou Enter. Está calculado o meu perímetro. Se eu venho aqui e trago o meu controle deslizante para 1, o meu perímetro da primeira circunferência será 3,14. E da minha segunda circunferência já será 6,28. E assim sucessivamente. Da minha terceira circunferência, 9,42, como podemos observar aqui na janela de álgebra. E se eu aumentar o meu raio? Se eu aumentar o meu raio, meu perímetro vai mudar. Então, se eu aumentar o meu raio, o perímetro da minha terceira circunferência será 18,84. Então, à medida que eu aumento, eu vou criando a relação entre o raio, o número de círculos e o perímetro. E a área? A área, para eu calcular, eu vou dar o seguinte comando. A área que eu vou calcular é do círculo. Aí ele já vai me trazer aquela janelinha novamente. Eu vou escolher o primeiro. Qual que é o meu círculo? Círculo, ponto, raio. Qual que é o meu ponto? Ponto A. Qual que é o meu raio? R. Só que eu também quero fazer a relação dessa área com todos os círculos que forem sendo criados. Então, eu vou multiplicar esse R por N. Dou Enter. Assim, eu criei uma relação da área, do perímetro, parametrizados com o meu controle deslizante R e N. Se eu movimentar, então, se eu movimentar o N, eu tenho um círculo. Então, esse círculo com o raio meio, qual é a área dele? 0,79. E se eu aumentar o raio? A área vai aumentar. E o meu segundo círculo? Então, N igual a 2. Eu vou ter a área do meu segundo círculo. Para um raio de 1,5, para um raio de 2, já modifica a minha área novamente. Então, assim, é muito interessante, né? De acordo com o que a gente vai movimentando e criando essas fórmulas, a gente poder identificar todos esses conceitos, né? Da circunferência. Então, vamos só modificar aqui, ó. Se você quiser modificar esse texto, vamos mudar esse Azinho aqui. Clica com o botão direito, propriedades. Básico, eu venho aqui no nome, eu vou modificar o nome. Então, como área. Fecho a janelinha. Então, eu tenho o perímetro, a área. A equação reduzida da circunferência, que é o meu C, eu tenho a equação reduzida dessa circunferência. E tenho a sequência de vários círculos de acordo com a minha primeira circunferência criada. Então, agora, para a gente aprender mais alguns comandinhos do GeoGebra, nós podemos
colorir essa figura, então vamos clicar aqui na sequência, clica com o botão direito, eu venho em propriedades. Propriedades, cor. Vamos escolher, vou escolher a cor verde. Podemos escolher uma cor verde. Eu venho em transparência. Olha que legal. Então, eu posso colocá-la totalmente opaca, né? Ou com a transparência, observando os limites ali entre um círculo e outro. Então, fecho. Venho aqui na minha circunferência com o botão direito, vou em propriedades, eu vou mudar também a primeira criada. Posso vir aqui, tirar o ponto A, e aí está, criada a nossa figura com os 7 círculos concêntricos. Por meio dos controles deslizantes, né, construímos os círculos e definimos o raio de cada uma dessas circunferências. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Procurei trazer a aula de uma forma bem o passo a passo, né? Para vocês entenderem como é que são colocados esses comandos aí na entrada do GeoGebra. Então, espero que tenham gostado. Eu agradeço e tchau, tchau.